em toda a nossa vida, tá? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. A semana tem 7 dias. Nós somos definidos por 7 ciclos. A barriga de uma mulher, quando ela vai fazer uma cesárea, são cortados 7 camadas. O número 7 ele representa muita coisa e eu aconselho que você preste mais atenção nele. E o que acontece? A Bíblia ela pode ser dividida em 7 dispensações. Eu vou te explicar sobre elas aqui. Então o que acontece? Você vai entender que você vai se ver muito nisso que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Então, nessas dispensações, vamos escrever aqui, dispensações. Nessas dispensações, você vai entender que a primeira delas remete à inocência e lá ao Éden. Então o que acontece? Você vai entender algo. Nesse ciclo de 7, a gente tem 7 ciclos de 7 anos cada um deles, tá? E você vai entender que na inocência, você lembrando de uma criança que tem de 1 a 7 anos, você vai perceber que ela vive a inocência. Você vê uma criança de 1 a 7 anos caminhando pelada, por exemplo, normalmente, sem aquilo ser uma dificuldade. Então remete à inocência. A pessoa ela ainda não tem essa consciência. O segundo ciclo é quando a gente entra na consciência. E agora, consciência escreve como? Consciência, barbaridade, acho que é assim. Também remete ao Éden, me perdoe se eu escrever errado, isso é para comprovar para vocês que vocês não precisam ser bons em tudo, tá? Talvez seja com S, vou deixar assim. Então a consciência também remete ao Éden, tá? Que é quando tu acessa dos 7 aos 14 anos, por exemplo, tu acessou a consciência e tu não vai ver uma criança de 7 a 14 anos andando pelada, por exemplo. Porque comeu do fruto e teve a consciência de que estava nu, por exemplo, e começa a viver uma outra fase. A terceira fase, o terceiro ciclo que tu vai viver é a Torre de Babel. Vou escrever Babel assim. Que é o governo humano. Então o que acontece? Nimrod, na terra de Sinar, eles construíram uma torre e o objetivo deles era de chegar até o céu. Eles queriam acessar o céu através de uma torre. E eles construíram aquilo ali através de unidade e linguagem. Então, como eles estavam caminhando em unidade e linguagem, falando a mesma língua e querendo a mesma coisa, caminhando em prol do mesmo rumo, para o mesmo lado, eles tinham essa intenção de acessar o céu. E Deus desceu na terra, ele desceu na terra, e ele olhou para aquela situação e falou assim, ó, se esses caras estão caminhando em unidade e linguagem, logo eles são capazes de fazer o que eles quiserem. E foi naquele momento ali que Deus mandou confundir as línguas e espalhar a terra. Então eles não conseguiram seguir com aquela obra porque eles não conseguiam mais se entender. Deus confundiu as línguas e mandou espalhar a terra, tá bom? No quarto ciclo, remete aqui, ó, dos 7 aos 14, de 1 a 7, do 7 a 14, aqui é de 14 a 21, tá bom? Tu pode ver que o adolescente, ele acha que ele se governa, ele acha que ele sabe de tudo, ele acha que ele é o bonzão, ele acha que ele vive sozinho, que ele não precisa de ninguém, que ele sabe de tudo e ninguém sabe de nada, vai dizer. Então, ele acessa esse governo humano. Quando ele vem para cá, ele acessa a lei de Moisés. O que são as leis de Moisés, tá? Leis de Moisés são os 10 mandamentos, tá? Deus convidou as pessoas para subirem até o monte, para ter um encontro com ele, e todo mundo ficou com medo e mandaram Moisés ir lá. E Moisés viu Deus face a face, e quando ele voltou com os 10 mandamentos. Então o que acontece? Quando tu acessa esse quarto ciclo aqui, que é dos 1 a 7, 7 a 14, 21, aqui é 28, 21 ao 28, você acredita que dos 21 aos 28 anos, a vida deve ser pautada de acordo com as leis que você definiu. E aquilo ali, pronto, acabou. Deve ser daquele jeito e daquela forma, não tem rodeio. Então tu acaba vivendo e pautando a sua vida de acordo com as suas próprias leis. Quando você entra no quinto ciclo, você remete a Elias. Elias
era um profeta. Profetizar. Então o que acontece? Elias era um profeta. Quando tu acessa dos 28 aos 35 anos, tu acessa um ciclo e um momento em que tu começa a profetizar acerca do futuro. Você já fez bastante coisa, você já entendeu das bobagens que você fazia em toda a tua adolescência, você já entendeu que isso aqui já não funciona tão perfeitamente assim, você já está projetando ter filhos se você ainda já não tem, casar, estruturar uma condição financeira melhor, uma casa melhor, para dar mais conforto e tudo para sua família, profetizando acerca do futuro. Depois você acessa o 6º ciclo, que remete a Jesus. Jesus. Então o que acontece? Que aqui, ó, é a graça. Quando tu entrou no 6º ciclo, que é dos 35 aos 42 anos, você já tomou tanta pancada na vida que você começa a se tornar uma pessoa mais graciosa. Você começa a relevar algumas coisas. Não querer mais gastar tanto tempo e energia acerca de algo, não discutir sobre alguns tipos de assunto. Você começa a relevar e ter muito mais compaixão. Não ter dó, mas ter compaixão. A compaixão é quando tu olha algo ou alguma situação e tu não tem dó para carregar aquela situação. No momento em que você tem dó, você coloca essa pessoa, essa situação nas tuas costas e você carrega isso. Quando você tem compaixão, você olha para aquela situação e talvez até permite que aquela pessoa possa passar por aquilo para que ela possa aprender o que ela precisa aprender com aquilo ali. Então, se fosse para a gente carregar as pessoas, Deus teria colocado alça de mochila nelas. Mas Ele não colocou. Então, não carregue ninguém. Não carregue ninguém. E aí você vai para o 7º ciclo, que também remete a Jesus, e que aqui a gente acessa a plenitude. A plenitude. Ficou um pouco estranho ali, mas tá bom. A plenitude. Então, quando a gente acessou o 7º ciclo, que é dos 42 aos 49 anos, a gente remete a Jesus e acessa a plenitude, porque a gente deveria, ao menos, ter conseguido equilibrar todos os pontos das 12 áreas da vida que a gente tem. Então, a gente já se estruturou melhor profissionalmente, financeiramente, no nosso espiritual, a gente já colocou tempo e energia acerca daquilo e nos relacionamentos também. Então, isso são as 4 grandes áreas que vão dividir mais em 3, que são mais detalhes. Então, a gente deve estar saudável, a gente deve estar conectado com Deus, a gente deve ter um relacionamento incrível, a gente deve estar muito bem profissionalmente, muito bem financeiramente, organizado financeiramente. E aqui a gente viveu as 7 dispensações que a própria Bíblia viveu e que a gente acaba vivendo também o tempo todo. Então, entendendo disso daqui, a gente vai facilitar todo o nosso entendimento e cada fase que a gente vai estar vivendo. E juntando com isso daqui, eu vou explicar outra coisa para vocês, que também é o ciclo de 7 e que remete a 7, tá? Vamos botar aqui, ó, ciclo de 7. O primeiro ciclo, e nesse caso aqui, ciclo não define ano, tá? Então são ciclos, tu pode viver ciclos de uma forma mais acelerada ou mais demorada. Tudo depende de como que for, né? O que tu fizer e também da história que você deve viver. Então o primeiro ciclo, ele é o ciclo de aprendizado. Aprendizado. Esse ciclo aqui é o momento em que você vai aprender algo novo e você vai ser muito mal remunerado por isso. Mas você vai aprender. Quando você estiver num lugar que você está aprendendo, tá tudo bem você ser mais mal remunerado por aquilo ali. E é uma fase para você poder continuar avançando depois. O ciclo número 2 é o serviço. Quando você acessou esse segundo nível, esse segundo ciclo, é para você servir com o que você aprendeu, tá bom? Depois que você serve com o que você aprendeu, você é um pouco melhor remunerado por isso, mas você ainda é mal remunerado por isso. Depois que você aprendeu e serviu, você vai firmar elos, alianças com pessoas, tá? Tu vai firmar elos e alianças para servir com o que tu aprendeu. Aqui tu continua sendo mais mal remunerado, mas já está um pouco melhor. Depois tu avança por 4º ciclo, de acordo com cada maturidade que você vai tendo, você vai avançando, de acordo com a maturidade e o desenvolvimento que tu teve.
Quando a gente acessa o quarto ciclo, é o ciclo da oportunidade. Nesse ciclo aqui, você acessou uma oportunidade, seja de cargo, seja de estar aqui caminhando com a gente, seja de uma nova, de uma recompensa nova, uma oportunidade que vai te levar para os próximos níveis ali também. E essa oportunidade tu vai ter provavelmente com as pessoas com que tu firmou elos, alianças, para servir com o que tu aprendeu. Para te poder acessar o quinto nível, que se chama perseverança. Perseverança. E aqui, galera, eu tenho que dizer algo para vocês. A perseverança é tenebrosa. Aqui é o momento em que todo mundo desiste. Aqui é onde as pessoas saem para a guerra, elas avançam, elas estão no meio da guerra, chega no meio da guerra, elas não aguentam passar por aquelas dificuldades e por adversidades e elas querem desistir. E elas querem retroceder. Só que só tem paz quem vai para a guerra. Só chega no oásis quem passa pelo deserto. E o deserto é tenebroso de passar. A guerra também é. Na perseverança é onde você precisa ter constância, você precisa ter disciplina, você precisa ter força, você precisa renovar as suas energias em Deus. Porque é Deus quem renova as nossas energias para que você aguente passar por esse ciclo. A Bíblia fala muito sobre perseverança. Em vários pontos. Só que ela fala, resumidamente, algo assim, ó. Quem perseverar, vai vencer. Quem perseverar, vai vencer. Deus nunca falou que ia ser fácil, Ele disse que ia ser possível. Mas Ele não disse que ia ser fácil. Porque fácil é para quem fala. Simples é para quem faz todo dia. E difícil é para quem nunca começou. Então, aqui é um momento árduo da caminhada. Aqui é o momento que a gente vai querer desistir. Aqui é o momento que a gente vai estar cansado. Aqui é o momento que a gente não vai estar vendo tanto resultado quando a gente achou que já teria. E a gente vai ter que continuar perseverando, caminhando, acelerando. Porque é isso que precisa ser feito. Só que as pessoas abrem mão e não aguentam perseverar. Porque são fogo de palha. Só que no momento em que elas abrem mão disso daqui, elas acreditam que elas voltam para uma etapa ou duas anteriores. Só que quando elas abrem mão disso daqui, elas voltam para o começo. E normalmente elas dizem, não, realmente a corretagem não é para mim. Você aprendeu, você serviu, você firmou elos e alianças, você teve oportunidades, você teve que passar pela perseverança e aqui você não deu conta. Você ficou cansado e você desistiu. Você não comprovou que você era merecedor de ganhar recompensa. Porque atrás de todo problema não existe uma solução. Atrás de todo problema existe uma recompensa. Você passar por esse problema, por essas dificuldades e por essas adversidades, se você aguentar passar por isso daqui, você vai acessar o sexto ciclo, que se chama Tríplice Bênção. Eu vou deixar o PDF aqui embaixo, que é onde traz as referências bíblicas, tá? Em relação a isso aqui, a cada fase, a cada ciclo, e determina todos, tá? A fase que a gente está vivendo hoje é a sexta, é a da Tríplice Bênção. A Tríplice Bênção, ou exponencialidade, é quando você recebe fruto para 3 anos. Tudo que você faz rende 3 vezes mais, porque Deus manda uma bênção tríplice, para que possa honrar tudo o que aconteceu e também estruturar o restante que precisa ainda acontecer nos próximos 2 ciclos, tá? Então, a pessoa que aprendeu, serviu com o que aprendeu, firmou elos, alianças para servir com o que aprendeu, teve uma oportunidade, abraçou essa oportunidade, não deixou ela passar e agiu em cima disso, acessou a parte da perseverança para comprovar de que ele realmente merece receber a Tríplice Bênção, que é onde coisas maravilhosas acontecem, porque Deus manda muito fruto, muito mais do que mesmo tu precisa ou que tu imaginou que teria. E se tu aguenta passar por todas essas fases, tu acessa aqui, produzindo bastante, tu acessa o 7º ciclo, que é o ciclo do descanso. /desfrute. É por isso que o meu número de andar de moto é o número 7, porque eu estou descansando e desfrutando naquele momento do resultado que eu estruturei,
no restante do processo, tá? Então, depois que tu vive a tríplice bênção, Deus manda fruto para 3 anos, que é para o 6º ano, para o 7º, onde você vai talvez não plantar ou plantar menos, que você vai estar descansando e desfrutando, e também porque existe algo que a gente chama, né, de 8º ciclo, que a gente chama o ciclo do sacrifício. Por que ano do sacrifício? Porque quando tu acessou isso daqui, você vai estar voltando para isso daqui. Você aprendeu, você serviu, você firmou elos, alianças, teve oportunidade, tu se agarrou nessa oportunidade, tu perseverou as dificuldades, as adversidades, tu estava tão focado no alvo final que independente do que aparecia, tu ia tocando pro lado, ia pulando por cima, ia se adaptando para que você, sabendo que ia viver a tríplice bênção, chegar aquele momento, você desfrutar da tríplice bênção, você viver isso daqui, viver resultados que você nem imaginou que você poderia viver e depois acessar o descanso, o desfrute, que é uma recompensa de ter passado por todos esses ciclos. E quando tu chega aqui, tu começa a entender que tu dominou sobre essa área, que tu dominou sobre todos esses pontos e vive o ano do sacrifício porque você tem uma inclinação muito grande para iniciar tudo isso daqui de novo, para dominar numa nova frente, numa nova área, em outro lugar, em outra região, em outro aspecto, em outra empresa, em outra empresa que eu digo assim, daqui a pouco ter uma segunda atividade, uma terceira, uma quarta, uma quinta atividade, que vai somar com as primeiras que você teve e que vai fazer você avançar grandemente. Então o 7, ele está presente em muita coisa. E o número 7, você já entendeu lá no comecinho, que a 7 imóveis não tem a ver com o número 7, mas sim com o fundamento bíblico que tem ali atrás. Mas nesse caso aqui, o número 7 representa muita coisa e eu realmente espero que você tenha entendido e que você tenha entendido em qual desses ciclos aqui você está, para você conseguir entender o que você deve fazer e também já entender qual que é a recompensa que vai ter no próximo, ou o que você precisa suportar, e quanto, né, o que você precisa estruturar para que você possa viver essa nova fase, esse novo ciclo que você tanto espera e procura. Ciclo não define ano, você pode avançar grandemente em alguns ciclos, desde que você coloque muito tempo, energia, estrutura e tenha uma habilidade natural acerca disso, vai fazer com que tu avance grandemente. E também se encontrar aqui nessas 7 dispensações, entendendo a fase que você está, para que você possa ter mais benevolência, para que você possa ter mais compaixão, para que você possa estruturar melhor a sua vida do jeito e da forma que você precisa, de acordo com cada fase. E também entender, poxa, eu já acessei aqui, não acessei a plenitude, o que eu preciso consertar para que agora, dos 42 aos 47 anos, eu possa estar vivendo a plenitude, né? Será que eu estou tendo 20, 21 anos e eu preciso abrir mão de todo esse governo humano, entender que não é o sabichão, o dono de tudo, e que não é você que entende de todas as coisas, que tu é muito neném pequeno ainda, que precisa aprender muita coisa? Será que você está vivendo aqui o ciclo, que é dos 21 aos 28 anos, e você colocou leis que você está pautando, mas que não vão te levar a viver a plenitude quando chegar aqui, e você não precisa adaptar um pouco? Será que você realmente está profetizando acerca do futuro e agindo em cima disso? Para que você possa acessar a graça e depois a plenitude? Então entenda em qual momento que você está, entenda que existem ciclos, entenda o lugar que você está, todos esses ciclos, entenda o que você precisa fazer do jeito e da forma para que você possa avançar e prosperar muito mais rápido e grandemente para você encontrar isso tudo que você está procurando. Esforço inteligente é a melhor receita para que você possa encontrar tudo aquilo que você tanto procura. A gente se vê na próxima aula. Incomparável.